Senhor ministro, com todo respeito ao senhor, mas às vezes dá a impressão, com todo respeito de fato, de que o senhor é uma espécie de um personagem de um filme ou de uma série de ficção científica, dessas que a gente assiste na Netflix ou às vezes assiste, sei lá, na sessão da tarde. Porque é um acúmulo de características e teorias da conspiração completamente estranhas e bizarras, anticientíficas e ante tudo aquilo que a sociedade brasileira já acumulou, que às vezes nos assusta, mas infelizmente o senhor não é só um personagem, o senhor é um ministro, é o chanceler, e que acredita em teorias do tipo terraplanismo, nega o aquecimento global, que está inclusive devastando parte da nossa, enfim, do mundo inteiro, colocando a vida humana, inclusive, em risco. Acredita que, supostamente, a esquerda tem uma política de antinatalismo, enfim, são uma série de teorias completamente estranhas e bizarras. Só que o senhor também é de um tipo de personagem que parece que também não tem amor próprio. Por que eu digo isso? O presidente Bolsonaro ele quer colocar o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos. Aí ele disse essa semana, se o Senado não aprovar, não tem problema, eu vou botar meu filho como chanceler. Ou seja, descartou o senhor assim em absolutamente 30 segundos. O senhor não tem nenhum tipo de amor próprio. Qualquer outro ministro que se dignificasse, que tivesse o mínimo de dignidade, se revoltaria com tamanho desrespeito do presidente da República e, se tivesse dignidade mesmo, inclusive, se retiraria do cargo imediatamente, já que pode ser descartável. Na minha opinião, não tem problema. Sinceramente, se é Eduardo Bolsonaro ou Ernesto Araújo como ministro, além da bizarrice de se nomear um filho como ministro, do ponto de vista do conteúdo político, acho que dá a mesma para a sociedade brasileira, segue nos envergonhando a nível internacional, segue defendendo teorias bizarras, fantasmagóricas, mas do ponto de vista da sua dignidade, isso me estranha bastante que o senhor até agora não tenha tido nenhum pronunciamento sobre isso. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a sua opinião a respeito disso, de ser descartável para o presidente da República. A minha segunda pergunta também diz respeito à política de gênero, porque o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de casamentos infantis. E isso é muito grave, porque são meninas com menos de 16 anos que são submetidas a relações, muitas vezes, de violência. E quando o senhor vota contra, no item, no aspecto de casamentos infantis, numa resolução da ONU, de que não vota contra a emenda que fala a respeito de direitos sexuais e reprodutivos, o recado que o senhor está dando para essas meninas é que os direitos sexuais e reprodutivos delas, ou seja, se elas forem vítimas de violência sexual, se elas tiverem algum tipo de problema, caso elas engravidem, no desenvolvimento da sua gravidez, no planejamento familiar, uma série de temas que são necessários a todas as mulheres brasileiras, o senhor dá o recado de que não me importa, não tem problema nenhum, o Brasil não se importa com você, menina. Então, eu gostaria que o senhor dissesse por qual motivo o senhor tem tanto medo da palavra... 30 segundos. Tanto medo da palavra gênero, se isso é parte das suas teorias conspiratórias e fantasmagóricas, e por que o senhor não se importa com a vida das mulheres brasileiras e trata com tanto desprezo uma conquista indispensável que é a manutenção dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, para que não haja nenhum tipo de violência contra as mulheres, para que não se tenha mais os altos índices de mortalidade materna e para que as nossas meninas possam se desenvolver em paz. É preciso assumir o que fizeram nesse país. O dia que os senhores e senhoras assumirem isso, eu votarei em qualquer coisa que vocês apresentarem no Congresso. Agora não assumem! Digam quem roubou o Brasil! Assumam! E o coronel Crisóstomos fez uma provocação e está no papel dele como parlamentar na base do governo de fazê-lo. Que foi: indiquem aqueles que levaram o Correio a prejuízos e que roubaram os Correios. E eu, respeitosamente, aceitei o desafio. E eu vou indicar aqui, coronel Crisóstomos, alguém que está sendo investigado por prejuízos ocasionados não só aos Correios, mas a outros fundos de pensão. E no final eu queria perguntar se o senhor, se o presidente, se o ministro botam a mão no fogo por ele. Há uma investigação que apura ocorrência de crime de gestão fraudulenta ou temerária nos investimentos realizados pela BR Educacional Gestora, da qual Guedes era sócio até o fim do ano passado.
A gestora criou 2 fundos de investimentos de participação, responsáveis por captar e aplicar mais de R$ 1 bilhão, vindos de fundos de pensão, como Previ, Petros, Funcef, Postales, Correios, além do BNDES Par, braço de investimento do BNDES. Com todo respeito, como sempre foi a relação que eu tive com o senhor bota a mão no fogo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação a essa investigação que está acontecendo em relação a ele. Acho, inclusive, presidente, que ele deve ter o direito de responder a esse questionamento, porque eu estou citando, mesmo respeitosamente, mas citando nominalmente o deputado Coronel Crisóstomo. Bota a mão no fogo em relação a essa investigação que está ocorrendo em relação ao ministro da Economia, Paulo Guedes. É a mesma pergunta que eu faço ao ministro Marcos Pontes e ao presidente Floriano. Um minutinho para que o deputado Crisóstomo possa responder ao deputado Glauber Braga. Deputado. Estou ansiosa pela resposta dele. Muito obrigado, presidente. Eu fico feliz em estar com meus colegas aqui que apoiam o Bolsonaro, sim, e sempre vão fazer. Mas os outros que não apoiam são pessoas que eu admiro e tenho o maior respeito. Mas tem coisas acontecendo aqui. Tem gente que mudou a cor da bandeira. Antes era vermelho, agora é verde e amarelo. Que bom! Que maravilha! Tem gente que agora eu fiquei sabendo que são irresponsáveis, porque afundaram o BNDES. Palocci, Manteiga. Não foi eu que disse não, hein? Alguém disse aqui dentro que quem fez essas coisas arrebentou com o país, porque é verdade mesmo. Palocci fez uma coisa horrível. É para responder, não, mas exatamente. Então, deixa eu lhe provocação falar. do parlamentar. Todos aqueles que estiverem fazendo um bom trabalho no governo Bolsonaro, eu defendo. Tenho certeza disso. Eles não estão fazendo nada de errado. Mais algum recado, hein, mano? Não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer o troca-troca com o Salles aí? Sacadeira. Brincadeira, mano, brincadeira, mano. Vai fazer o troca-troca com o Salles aí? Sacadeira. Brincadeira, mano, brincadeira, mano. Valeu, mano. Troca só a cadeira, mano, cansado. Bem-vindo aí, Ricardo Salles aí.